tarde, meu povo, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, gente. Professor Assis para muito mais química aqui no nosso canal Educação. Deixa eu ver quem tá com a gente aqui, rapaz. O pessoal do Polo de Pau GU, também Ana Cristina, Lília, Tereza. O polo mais famoso do Piauí, Polo Marlene. Já botou um boa tarde aqui pra gente. Beleza, meu povo. Boa tarde aqui pro meu amigo Jorge, tá ali dirigindo as imagens da gente aqui. A Marlene tá acompanhando vocês. E ó, Ismaelzão Pancada aqui interpretando para vocês Libras. Show, gente? Tudo sussa? Hoje nós vamos falar um pouquinho de reações químicas. Um foco em reações de combustão, tá? Mas eu aproveitei para falar um pouco do geral, principalmente das reações inorgânicas, tá certo? Então vamos começar? Pessoal, hoje nós vamos focar nas reações, nos tipos de reações. Vamos dar um focozinho maior para reações de combustão, tá? Reconhecer os tipos de reações químicas, identificar evidências que provocam a reação química acontecer, tá bom? Compreender a energia envolvida na reação e determinar também a quantidade de energia liberada. Beleza? Então, gente, vamos começar entendendo um pouco o que é uma reação química. Pessoal, uma reação significa, segundo nosso amigo Dalton, quando desenvolveu o modelo atômico dele, ele sugeriu uma ideia de que uma reação química era o rearranjo dos átomos. Quer dizer, os átomos do início vão se organizar em novas moléculas. As moléculas do início se reorganizam formando novas substâncias, tá bom? Com isso, em uma reação, os átomos do início são os mesmos do fim, só que agora estão numa nova configuração. Por isso que ele falava esse seguinte termo: uma reação química é o rearranjo dos átomos, tá? Se reorganizam, beleza? Dentre as reações, temos as inorgânicas, reações orgânicas, que vocês vão ver mais no terceiro ano, e reações inorgânicas, que são essas que envolvem compostos inorgânicos, tá? E lembrem-se que toda reação tem uma setinha. Tudo antes da seta são reagentes. Depois da seta, temos os produtos. Show? Pessoal, nos reagentes vai acontecer o fornecimento de energia. Por quê? Porque você precisa quebrar as ligações. Você quebra as ligações para que esses átomos possam formar novas substâncias, tá? Você vai haver a quebra de ligações dos reagentes para que os outros átomos se reorganizem em novas substâncias, tá? Quando são formados os produtos, aí ocorre a liberação de energia. É por isso que tem as reações endotérmicas e exotérmicas. A diferença entre elas é aonde vai ter a maior quantidade de energia, no início ou no fim, tá? Uma reação endotérmica é aquela que absorve muito mais energia para acontecer do que libera no final. A reação exotérmica é aquela que absorve pouca energia no início e libera muito no final. Por isso que processos endotérmicos a gente tem a sensação de frio, né? Como se tivesse, porque ele está absorvendo calor. E processos exotérmicos que estão liberando calor, tá? Está liberando energia. Então, toda reação química, você vai ter fornecimento de energia no início para quebrar as ligações, novas substâncias são formadas e durante essa formação, energia é liberada. Não se esqueçam, ó, temos reagentes e os produtos. Lembrando, reação exotérmica, ocorre o quê? A liberação de energia para o meio. Significa que a quantidade de energia liberada
é maior do que a consumida no início da reação. Já o processo endotérmico, ele absorve, ele consome energia do que está em sua volta, do meio ambiente. Tá? Ele absorve mais energia do que libera no fim do processo. Tá? Uma coisa interessante aqui é que nas reações químicas tem alguns símbolos, tá bom, gente? Eu coloquei alguns aqui para vocês observarem. Esse delta, essa letra grega delta, significa o aquecimento. Mas pode aparecer também uma outra letra grega, o lambda. O lambda é para dizer que está fornecendo luz, tá? E tem um outro símbolozinho também que aparece, que é o da energia elétrica, que é para dizer que aquela reação ocorre sobre corrente elétrica, tá? Então, os símbolos mais comuns de aparecer: reação que ocorre na presença de luz, corrente elétrica, ou aquele deltazinho, que é o aquecimento, tá bom? Quando tem aquele delta, é uma reação que você está aquecendo para ocorrer. Quando aparece uma setinha para baixo, do lado da molécula da substância, indica precipitação. Quer dizer, aquela substância é insolúvel, ela não dissolve, ela vai para o fundo. Tá? A setinha subindo indica que formou um gás. Ó, está saindo. Para cima, essa setinha subindo, está me indicando que é gás. Se for gás, se o sistema não for fechado, né? Lembre-se, se o sistema for aberto, vai sair o gás. Se for fechado, ele continua no sistema. Do subscrito, aparece um AQ, entre parênteses. Esse AQ significa aquoso, S, sólido, L, líquido, G, gasoso. Pode aparecer também um V de vapor, tá bom? Aquoso, pessoal, é porque está dissolvido em água. Belezeira? Sussa? E vamos aqui, ó. São alguns símbolos que eu queria só passar para vocês, para ter essa visão aqui sobre as reações, tá certo? Mas vamos focar mesmo, começar a falar nas reações químicas. Boa tarde, minha querida Ana Cristina. Olha, agora que eu vi que ela botou um boa tarde aqui. Me desculpe, já era para eu ter falado. Eu aqui concentrado no slide e não olhei. Boa tarde para você, Ana Cristina. Agora vamos ver os tipos de reação, tá? Bom, nesse momento eu gostaria que vocês identificassem, aprendessem a identificar, tá? Essas reações que eu vou colocar para vocês. A reação de adição, o nome já está dizendo, está somando, né? Ó, adição ou síntese. Mesmo sentido, viu? Reação de síntese ou adição. O que é que ela significa? Nesse tipo de reação, você vai observar que duas ou mais substâncias vão reagir formando somente uma. De novo, olha aqui, ó. A está reagindo com B e com C, formando D. Por isso que o nome dessa reação é de adição. Você tem dois ou mais reagentes para formar somente um produto. Olha aqui um exemplo. SO3 e água, tá? Eles reagem formando o ácido sulfúrico. Olha aqui, nós temos duas substâncias formando uma. Isso vai ser uma reação de adição. Então, nesse primeiro momento, o que eu quero de vocês é o seguinte: que vocês aprendam a identificar. Quando bater o olho na equação química, vocês já saibam dizer se é uma adição e as outras que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Pessoal de Jerumenha, Pajeú, olha aqui, ó. Duas ou mais substâncias reagem formando apenas uma, ok? Isso é uma reação de adição. Outro tipo é a reação de decomposição. O nome já está dizendo, vamos quebrar.
decomposição ou análise. É uma substância só que ela quebra, gerando duas ou mais. Tá? De novo, o que é uma reação de decomposição? Uma só substância se quebra, formando duas ou mais. Tem uma reação de decomposição muito comum. Eu acredito que todo mundo já deve ter visto ela, que é a decomposição do bicarbonato de sódio. Certo? Quem é o bicarbonato de sódio? É uma substância que se encontra principalmente em comprimidos efervescentes, aqueles para combate à azia, má digestão, queimação. A gente tem o famoso Sonrisal, o Eno, Guaraná. Eu lembro da propaganda logo, ó. O Estomazil. É assim, era a propaganda, nem lembro. Fazia um barulhinho engraçado. Essas substâncias, tá? Esses produtos, eles possuem o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio em água, ele sofre efervescência por quê? Porque vai haver a formação dessa substância aqui, ó, CO2, o gás carbônico. É por isso que fica aquele monte de bolinha lá, aquelas bolhas formadas dentro do líquido. É porque o gás está sendo liberado, certo? NaHCO3, o bicarbonato de sódio. Por quê? O bicarbonato de sódio, ele vai reagir formando o carbonato, ó, ele forma o carbonato, só que ele forma uma outra substância, ó, não é essa daqui logo de cara. É o ácido carbônico. Só que o ácido carbônico, ele é um ácido instável, certo? Instável. Como ele é instável, o que é que vai acontecer? Ele vai sofrer decomposição. E ele se decompõe, formando gás carbônico e água. É por isso que a gente vê as bolinhas saindo. É uma reação de decomposição muito comum e aí é uma reação que eu digo para todo mundo que é interessante você conhecê-la, ter ela em mente, tá? Viu, pessoal? Porque é de um material muito comum do nosso dia a dia. Uma fórmula de uma substância importante de você conhecer, o bicarbonato de sódio, que é o NaHCO3. É interessante vocês terem conhecimento dessa reação, tá bom? A reação de cima é o carbonato de cálcio, o calcário. Quando você queima ele, ele forma o óxido de cálcio e libera gás carbônico. É outra reação de decomposição, tá? Reparem que até agora a gente viu duas reações. A primeira, adição. Você tem duas ou mais substâncias formando uma só. A decomposição é uma substância que se quebra, gerando duas ou mais, tá? Só que a decomposição, gente, é importante a gente saber de alguns pontos. A decomposição pode ocorrer na presença de calor, luz ou corrente elétrica. E ela é um fenômeno endotérmico. O que é isso? Absorve energia. Show? Primeiro tipo de decomposição, a pirólise, que é a decomposição que ocorre frente a elevadas temperaturas, tá bom? O aquecimento em processos químicos também é denominado de calcinação, que esse pode levar ou não à pirólise, tá? Mas pirólise é uma reação química que ocorre na presença de calor, quer dizer, você vai aumentar a temperatura. Então, quando você escutar esse termo, ó, pirólise, reação de decomposição no calor. Fotólise, o nome já diz, fotoincidência luminosa. Você vai incidir luz e aquela reação química vai ocorrer. Gente, uma reação parecida, não igual a essa bem daqui, é que ocorre naquelas lentes Transitions. Já tem até outras marcas já, mas eu só falo da Transitions. A gente acaba, não tem Isopor, Danone, você não fala o nome real, acaba usando o nome da marca. Pessoal, nesse caso é o seguinte. Naquela lente tem uma reação reversível,
que na presença de luz ocorre decomposição e vai aparecer íons pratas. E os íons de prata vão escurecer a lente. Quando tira a incidência de luz, o íon prata volta a reagir formando a outra substância que é transparente. Aí a lente volta a ficar transparente. Beleza? É assim que acontece, uma reação de fotólise, que ocorre na presença de luz. Outra coisa interessante de vocês perceberem, por exemplo, algumas bebidas, a garrafa vem naquele frasco marronzado, remédio também, já repararam? É para evitar a incidência luminosa, porque são compostos, né, são substâncias que na presença de luz acelera o processo de decomposição. E alguns medicamentos é para garantir que a luz não vá provocar alguma reação e forme um produto que vai provocar, seja nocivo para o ser humano. Imagina uma medicação sofrer decomposição e vira uma outra coisa. Você vai estar tomando um remédio estragado e vai fazer muito mal à sua saúde. Então, a fotólise vai ser essa reação onde você vai incidir uma luz nela, certo? E também tem a famosa eletrólise, que é a decomposição que ocorre pela passagem de corrente elétrica. Por exemplo, você pega um sal, aplica uma corrente elétrica e a partir dessa reação você obtém o metal. Aqui, ó, nós tendo a eletrólise do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. A gente vai formar o sódio metálico e o gás cloro. Se você for ali para o rumo de São Luís, tem uma fábrica lá, Alumar, que ela pega a bauxita. A bauxita é rica em alumínio. Ela pega essa bauxita, faz umas reações químicas com ela e depois uma eletrólise, onde ela vai retirar o alumínio do mineral. Tá bom? Olha, teve um brasileiro, José de Bonifácio. Ele quase descobriu um elemento químico. Ele conseguiu provar que o minério que ele estudava era alcalino, quer dizer, tinha um elemento químico que apresentava características de um metal alcalino, como sódio, potássio, certo? Porém, quem ganhou os louros pela descoberta foi um inglês, porque ele utilizou exatamente esse processo da eletrólise, desenvolvido por Daniel, e descobriu o lítio, tá? Mas José de Bonifácio chegou a estudar o elemento, conseguiu provar. Até Berzelius, que é um químico muito famoso na época, escreveu uma carta falando que José de Bonifácio já tinha observado a alcalinidade daquela substância antes. Show? Então, só para vocês verem a ideia, eletrólise vai ser uma passagem de uma corrente elétrica. Bom, a decomposição pode ser total ou parcial. Uma decomposição total é quando a substância composta, olha aqui, ó. Vamos lembrar o que é uma substância composta? É que ela tem mais de um elemento químico. Ó, essa substância é formada por prata e cloro. Ela tem 2 elementos químicos, é composta. Quando uma substância composta se converte somente em substâncias simples. Professor, o que é uma substância simples? É aquela formada somente por um elemento químico. Olha aqui, ó. Só tem cloro nessa molécula, só tem prata. Quando é formado somente por um elemento químico, aí nós chamamos de substância simples. Então a decomposição vai ser total quando a substância composta se converte 100% em simples. Já a parcial significa que o produto ele sofre a decomposição, mas não se torna uma substância mais simples, tá? Pelo menos um composto é formado. Ó, nesse caso aqui, os 2 compostos formados são substâncias compostas. Olha, esse aqui tem oxigênio e carbono. Esse aqui tem oxigênio e cálcio. Beleza? Vamos seguindo.
Reação simples troca ou substituição. O nome já diz, você vai trocar um átomo por outro. Os nomes podem ser simples troca, deslocamento ou substituição. Tá? Nesse caso, uma substância simples vai reagir com uma substância composta, originando uma nova substância simples e uma nova substância composta. Olha aqui, ó. O zinco é uma substância simples, certo? O sulfato de cobre é uma substância composta. Se você observar, ó, o cobre que está aqui vai ser atacado pelo zinco. Por quê? Porque o zinco é mais reativo que o cobre. Aí o zinco entra no lugar do cobre, substituindo ele. Por isso que o nome da reação é de substituição. Aí o cobre se torna a nova substância simples. E o sulfato de zinco é a nova substância composta. Vamos lá? Olha o detalhe aqui. Esse tipo de reação vai ocorrer quando você tem um elemento que é mais reativo do que o outro. O cobre é um metal nobre. Cobre, prata, ouro, platina. São metais que a gente chama de nobre porque eles reagem muito pouco. Tá? Os outros metais costumam ser mais reativos que ele. O que é reativo? Ele entra no lugar. Ele forma uma nova substância. É o que está acontecendo aqui, tá? Então, ó, na substância simples, a simples troca, por que é que o zinco está entrando no lugar do cobre? Porque ele é mais reativo, tá certo? Porque se não for mais reativo, essa troca não vai ocorrer. Show? Mas por enquanto, na aula de hoje, o meu foco é em você identificar, tá certo? Eu estou explicando aqui como a reação ocorre, mas o que eu quero mesmo é que você saiba identificar ela. Batendo o olho nessa reação, como é que eu sei que ela é simples troca? Porque eu vejo uma substância simples reagindo com a composta, formando outra substância simples, uma nova simples e uma nova composta. Certo? Isso é uma simples troca. Agora eu vou mostrar para vocês como é que ela vai ocorrer. Estão vendo essa sequência aqui? Ó. O deslocamento ele vai acontecer de acordo com a reatividade. Os elementos mais reativos da tabela periódica são os metais alcalinos, o que estão na primeira coluna, o que a gente chama de família 1A. Depois vocês vão no YouTube e colocam o seguinte vídeo: metais alcalinos em água. Vocês vão ver a reação que acontece, meu amigo. Ele é tão reativo que quando ele entra em contato com a água, explode. Pega fogo imediatamente. Explode na mesma hora. Certo? Então olha aqui, ó. Acho que aqui era para estar o símbolo bem aqui do alumínio. Deixa eu escrever aqui. Pronto. O segundo mais reativo, metais alcalinos terrosos, família 2A. Aí vem os metais comuns, alumínio, zinco, ferro. Depois o átomo de hidrogênio. Aí sim os metais nobres, ó. Mercúrio, cobre, prata, platina e ouro. São chamados de nobres porque a reatividade deles é baixa. Por que é que o ouro é um metal tão nobre, tão caro? Gente, o ouro ele é pouco reativo. Você tem uma peça de ouro, se você ficar cuidando dela, ela vai parecer nova para sempre, porque ela não vai reagir. E mesmo que você deixe ela abandonada, ela só fica suja. Tu passa um paninho ali, dá uma lustrada nela, parece que acabou de sair do ourives, o cara que fez a joia. Por quê?
Por causa da baixa reatividade. Lembrem-se que a reatividade é tão baixa que foi esse metal que Rutherford escolheu para fazer a experiência dele. Quando ele descobriu o modelo atômico, ele usou uma folha de ouro. Tá? Então, depende da reatividade. Então, quanto mais reativo, tendência a deslocar, tá bom? Aí tem a reatividade dos ametais também. O mais reativo é o flúor, depois oxigênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono. Mas você não precisa estar gravando tudo, não. Basta os 3 primeiros, até o bromo. Já é legal. Aí tem um aluno que pega e olha ali. Professor, e cadê o nitrogênio? Pessoal, o gás de nitrogênio ele é praticamente inerte. Reparem que a atmosfera, nossa atmosfera tem 79% de hidrogênio. 78% de nitrogênio. Certo? E você respira ele direto, não faz mal a ninguém. Ele não agride as outras substâncias. Tanto que a gente chama de atmosfera inerte quando tem nitrogênio, por causa da sua baixíssima reatividade. Tá? Olha aqui, ó, como é que eu sei que essa reação de deslocamento? Ó, substância simples, ó, reagindo com a substância composta. Aí ela forma uma nova composta e uma nova simples. Aqui é o flúor que está entrando no lugar do cloro. Beleza? Eu estou explicando aqui, mostrando a fila de reatividade, mais por intuito de conhecimento, dar um extrazinho. Mas o principal que eu quero aqui de vocês hoje é a compreensão do que é uma reação de deslocamento, uma decomposição, uma adição e a próxima aqui, a dupla troca. Olha o que está acontecendo aqui na dupla troca. Ó. O A vai reagir com o D e o B vai reagir com o C, formando novas substâncias. A dupla troca é quando tu tem duas substâncias compostas reagindo, formando duas novas substâncias compostas. Ó, duas substâncias compostas como reagentes, formando novas substâncias compostas como produto. Beleza? E elas sempre vão seguir a regra de Berthollet. O nome dele é feio, mas você tem que mencionar o nome do cara. Berthollet. Quem foi Berthollet? A regra dele é o seguinte, que para uma reação de dupla troca ocorrer, 3 coisas têm que ser formadas. Uma delas tem que formar ou um produto volátil, que é volátil, um gás. Vai sair um gás. Ou uma substância menos solúvel, que é menos solúvel, vai formar um precipitado. Ou um composto menos ionizável, quer dizer, um ácido, uma base fraca. Uma substância mais fraca. Tá? De novo, uma reação de dupla troca são 2 substâncias compostas formando outras 2 substâncias compostas, tá certo? Vai haver só a troca. Show? Vou mostrar aqui alguns exemplos, mas o foco é identificar. Olha aqui, ó, como é que eu sei que é uma dupla troca? Repara que o PB aqui, ó, ele vai reagir agora com o I, olha aqui, ó, PBI, e o K com NO3, olha aqui, ó. Você está vendo a dupla troca, as moléculas estão modificando. 2 substâncias compostas estão virando novas 2 compostas. Essa reação que eu marquei para vocês, ela ocorre porque o PbI2, o iodeto de potássio, ele é um sal insolúvel, então ele forma um precipitado. Essas 2 reações aqui, ó, ocorrem porque vão formar 2 compostos voláteis, ó. Ácido clorídrico, ácido nítrico. E essa daqui ocorre porque forma um eletrólito mais fraco, hidróxido de amônio. Então, essas são as regras, mas como eu falei para vocês, o foco hoje é identificar. Eu estou mostrando os detalhes mesmo. Questão de mania mesmo, eu gosto de mostrar logo tudo para vocês, mas o que eu quero é que vocês identifiquem, ó. Quando bate o olho numa reação, 2 compostas formando novas 2.
Relembrando, reação de adição ou síntese são duas ou mais substâncias formando uma. Tá? Reação de decomposição é uma substância composta formando substâncias mais simples. Quer dizer, um reagente formando dois ou mais produtos. Simples troca uma substância simples reagindo com a composta, formando outra simples e outra composta. E dupla troca, duas substâncias compostas, formando duas substâncias compostas. Beleza? Vamos lá, agora vamos falar da reação de combustão. Meu povo, toda reação de combustão, elas são reações químicas que envolvem a oxidação completa de um combustível. Professor, em uma combustão, você vai ter o combustível, ó, aqui no caso o carbono, ele está funcionando como combustível, certo? O oxigênio como comburente. Certo? E o CO2 aqui é o produto da combustão. E aqui, ó, a energia que é liberada. Se é negativo, meu povo, é porque é um processo exotérmico. Então, em toda reação de combustão, nós vamos ter o combustível, ok? Esse combustível vai reagir com o comburente, que é o oxigênio, formando o produto. Não se esqueçam que toda reação que tem oxigênio, meu povo, é um processo de quê? Oxidação. Olha aqui, deixa eu provar para vocês. Vamos calcular o NOx. Tanto o carbono aqui, ó, como o hidrogênio, como o enxofre, como o átomo de oxigênio, são substâncias simples. E toda substância simples, o NOx é zero. Já aqui numa substância composta, ó, o CO2, o NOx do oxigênio é menos 2. O do carbono aqui vai ser mais 4. Olha aí o que está acontecendo. O carbono está saindo de um NOx 0 para o NOx mais 4. O número de oxidação dele aumentou. Se o NOx aumentou, significa que ele está sofrendo uma oxidação. Aumentar o NOx, oxidação. Diminuir o NOx, redução. Certo? Por isso que o oxigênio é um ótimo agente oxidante. O que é que isso significa? Ele sofre a redução para provocar a oxidação em outra substância. Tá? Então, você pode calcular aqui em todos os casos. Olha aqui, ó. Menos 2, mais 1, menos 2 e mais 4. Em todos os casos, o combustível, ó, sai do NOx 0 e vai. O seu número de oxidação vai aumentar. Uma reação de oxirredução. Beleza? Todas essas reações vai haver liberação de energia. É por isso que combustíveis são usados em motores a combustão. Por quê, meu povo? Porque essa energia liberada, ó, por exemplo, gasolina, gás natural, álcool. Então, toda reação de combustão, por que a gente vai usar um combustível? Tá? Porque esses componentes eles sofrem a reação de combustão, que como ela é a reação que libera muita energia, o que é que acontece no motor do carro? Ela é uma reação pressurizada, né? Ela ocorre dentro de um cilindro que vai provocar uma pressão. E aquela pressão vai mover o motor, que o motor vai provocar o giro no pneu. Certo? Que é o motor vai fazer o pneu girar. Então você tem uma energia química sendo convertida numa energia mecânica. Tá? A partir de uma reação de combustão. De novo, o que é a reação de combustão? O combustível sofre oxidação
numa reação com o oxigênio. Show? Belezeira? Bom, os principais componentes do combustível, meu povo, nós temos o carbono, o hidrogênio, e em alguns casos tem o oxigênio, tem o enxofre na própria molécula, mas na maioria das vezes aparece o enxofre. Olha aqui, ó. Por exemplo, o gás natural. O gás natural só tem carbono e hidrogênio, mas a gasolina, que está no petróleo, como óleo diesel, carvão mineral e lenha, eles já vão possuir o que, ó? Oxigênio, nitrogênio e enxofre em uma certa quantidade. É por isso que a gente tem que tomar cuidado quando vai haver a queima de combustíveis fósseis. A queima de combustíveis fósseis, além da liberação do gás carbônico, por quê? Porque toda reação de combustão desse tipo de combustível, quando ela é total, ela libera CO2 e água, tá? Quando tem nitrogênio e enxofre, liberam outros gases, mas o nosso foco principal é o CO2 e a água, tá bom? Gente, não se esqueçam, reação de combustão de hidrocarbonetos vai liberar gás carbônico e água. Porém, alguns outros combustíveis fósseis, como o petróleo, os componentes do petróleo, como eles apresentam enxofre e nitrogênio, eles vão liberar os famosos NOx e SOx. Por quê? Óxidos de nitrogênio e óxidos de enxofre, quando reagem com a água, vão formar ácido sulfúrico e ácido nítrico, que são ácidos fortes, que vão diminuir o pH da água, fazendo a famosa chuva ácida. É por isso que existe a tão grande preocupação com a queima de combustíveis fósseis. Além de produzir componentes da chuva ácida, ainda tem o gás carbônico, que é um dos responsáveis pelo efeito estufa. Show? Tranquilinho? Pegaram a ideia da composição típica de um combustível? Tá? Olha aqui, ó. A maior parte dos combustíveis fósseis são hidrocarbonetos. O que é isso? Só tem carbono e hidrogênio na sua molécula. As composições típicas: carbono, hidrogênio e oxigênio, mas alguns é basicamente carbono e hidrogênio. Também tem os combustíveis vegetais, produtos como madeira, refúgio, carboidratos, tá? E seus produtos de combustão são similares àqueles dos hidrocarbonetos, que é o quê? Liberar CO2 e água. Tranquilinho? Beleza? Bem aqui nesse tópico, gente, eu quero que vocês... Peraí, deixa eu até marcar aqui. Ó. Essa parte que eu marquei, eu quero que vocês anotem essa informação. Essa daqui é uma outra que eu vou mostrar já já, sobre tipos de combustível, composição e também o que ele libera durante a combustão. Tanto que essa parte que está marcada. Meu amigo Jorge, põe 2 minutinhos aí para os meninos anotarem essa parte.
Então vamos lá, vamos continuando. Olha aqui, ó, análise de combustíveis, meu povo. Quando eu falo em análise, é você conhecer a sua composição elementar, tá bom? A quantidade de carbono, de hidrogênio, oxigênio, enxofre, nitrogênio, aí depende do elemento que tem lá. Então, os combustíveis, eles são usualmente misturas de gases que podem ser identificadas individualmente, tá? Por exemplo, combustíveis líquidos são destilados como a gasolina e o querosene. Também são misturas de hidrocarbonetos simples, tá? Carvão, óleo combustível, que é o diesel, combustíveis vegetais, como o biodiesel. Ele já tem estrutura bem complexa, não é tão fácil de identificar, mas, meu amigo, tem equipamento para isso. Tá bom? Ó, a análise alimentar dos combustíveis, a gente se baseia na sua composição dos elementos. Tá bom? Geralmente, esse tipo de cálculo te dá carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas, às vezes, aparece um enxofre, um nitrogêniozinho aqui e acolá. Tá bom? Para isso, você tem que entender de estequiometria. O que é o cálculo estequiométrico? A estequiometria, gente, ela vai nos dar as quantidades em mol, em quantidade de matéria, que cada substância precisa ter para uma reação ocorrer. Por exemplo, ó, olha aqui o gás metano, CH4. CH4, ó, gás oxigênio, gás carbônico e água. O que é que eu estou observando bem aqui? Ó? Vou fazer um círculozinho aqui. Olha esse detalhe, ó. Aqui tem um, aqui tem um 2, aqui tem um e aqui tem 2. Ele está me dizendo que 1 mol de CH4 reage com 2 mols de gás oxigênio, formando 1 mol de gás carbônico e 2 mols de água. Professor, o que é isso aí, pelo amor de Deus? 1 mol, pessoal, mol é a quantidade de matéria que é baseada na teoria de Avogadro. Segundo Avogadro, 1 mol de qualquer coisa vai ter, ó, 1 mol de qualquer coisa vai ter aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Pode ser qualquer entidade aqui, pode ser molécula, íon, átomo, tá bom? Moléculas. Tá? Então, quando eu digo que 1 mol de CH4 reage com 2 mols de gás oxigênio, é que eu estou falando para você que uma molécula de metano, que é o CH4, precisa de 2 moléculas de oxigênio para reagir entre si e formar uma molécula de gás carbônico e 2 moléculas de água. Se a gente for falar de uma maneira mais simples, uma molécula de metano precisa de 2 moléculas de oxigênio, que nessa reação forma uma molécula de gás carbônico e 2 de água. Se você for especificar mais, 1 mol, quer dizer, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de metano, precisa de 12 vezes 10 elevado a 23 moléculas de oxigênio para formar os produtos. Porém, na química, a gente converte o mol em massa, que a gente chama de massa molar. Por exemplo, a massa molar 1 mol de metano tem a massa do carbono, que é 12, a do hidrogênio é 1. Como tem 4 hidrogênios, vai ficar 12 vezes 4, mais 4, vai dar 16 gramas por mol. Tá? A molécula de gás carbônico, a massa de gás oxigênio, é 32 gramas por mol. O problema qual é aqui? Que 32 gramas é a massa de uma molécula, só que está reagindo com 2. É por isso que a gente multiplica por 2. O gás carbônico, a massa dele é 44 gramas por mol. E a água, 18 gramas por mol, mas aqui multiplica por 2 devido a esse coeficiente. Lembrem-se
que o coeficiente estequiométrico, esse número na frente da molécula, ele está me dizendo o número de mols, a quantidade que vai reagir ou a quantidade que vai formar, tá? Então, ao pé da letra, se eu fosse transformar tudo isso aí em massa, eu ia dizer que essa reação eu ia gastar 16 gramas de metano, eu vou misturar com 60 gramas de gás oxigênio. Aí 64, viu? 64 gramas de gás oxigênio. Aí eu vou formar 44 gramas de gás carbônico e 36 gramas de água. Certo? É assim que você vai fazer uma reação estequiométrica. E se tu somar a massa do início e comparar com a do fim, os valores vão dar os mesmos. Por quê? Porque essa equação, essa reação está seguindo o cálculo estequiométrico. Porque a estequiometria ela vai prever exatamente as quantidades necessárias de cada substância para a reação ocorrer. Por exemplo, o que é a teoria de Avogadro? A teoria de Avogadro diz que volumes iguais... Deixa eu apagar aqui. Volumes iguais de gases diferentes sobre as mesmas condições e número de moléculas de um gás, certo? Eles vão ter o mesmo número de moléculas. De novo, volumes de gases diferentes nas mesmas condições de temperatura e pressão vão ter o mesmo número de moléculas. Beleza? Então aqui nessa reação, eu já estou mostrando para você como é feito o cálculo estequiométrico. Show? Viu como é simples? Tranquilinho demais? Ó, já as energias envolvidas diz o seguinte, que a entalpia de combustão, né, que é o calor de uma substância, é a variação da entalpia, quer dizer, a quantidade de calor liberado no processo. Porque você vai absorver calor no início, vai liberar no fim. Essa variação é que você vai determinar a entalpia da reação. Essa diferença de calor que ocorre nos reagentes e nos produtos. Lembrando que os reagentes absorvem energia para quebrar a ligação e os produtos liberam. Olha, bora fazer essa questãozinha aqui. Diz assim, ó. Um combustível fóssil tem composição. Olha aqui a composição. Vamos marcar. 72% de carbono, 14% de hidrogênio, 8% de oxigênio, 2,8% de nitrogênio e 3,2% de enxofre. E ele está pedindo para a gente determinar a fórmula molecular mínima e equacionar uma reação de combustão. Tá? Bom, primeiro lugar, quando você tem quando ele quer que você determine a fórmula molecular de qualquer substância, gente, e te dá as porcentagens, você vai fazer dois processos para encontrar a fórmula molecular desse composto. Você vai pegar a porcentagem de cada um e dividir pela sua massa molar. Então vamos lembrar um detalhe? O carbono, qual é a massa molar dele? 12 gramas por mol. Tá? O hidrogênio, 1 grama por mol. Oxigênio vai ser 16 gramas por mol, porque aqui é a massa de um átomo, tá, gente? O oxigênio é 16 gramas por mol. Nitrogênio, 14. E o enxofre, 32 gramas por mol. Tá? Aqui, ó, nós já temos as nossas massas. Mas, professor, como é que nós vamos fazer esse cálculo? Como é que nós vamos proceder neste cálculo aqui? Aqui vai ser o seguinte. Você vai pegar, ó, para o carbono. Você vai pegar a porcentagem dele, ó, 72%, e dividir pela sua massa molar, que é 12 gramas.
Quando você dividir 72 por 2, vai dar 6. Então é como se tivesse aqui 6 mols. Show? A gente transformou em mols aí essa unidade. O hidrogênio. A porcentagem não é 14? Pois tu pega a porcentagem e divide pela massa. Ó, vai dar 14. Como se fosse 14 mols. Show? Eu estou pegando a porcentagem dele, dividindo pela massa molar, porque essa porcentagem, gente, é uma porcentagem em massa. Certo? E toda vez que tu pega massa dividido pela massa molar, você tem o número de mols. Show? Vamos fazer o outro, o oxigênio. O oxigênio fica 8 dividido por 16, que vai dar 0,5. Beleza? Olha o que eu estou fazendo. Eu estou pegando cada elemento químico, pego a porcentagem que a questão me forneceu e estou dividindo pela sua massa molar. 2,8 dividido por 14 vai dar 0,2. Show? E o enxofre, 3,2 dividido por 32 vai dar 0,1 mol. Beleza? Viu o que foi que eu fiz aqui? Primeiro passo, toda vez que uma questão te der porcentagens assim de massa, você vai pegar, tá? E vai dividir a porcentagem pela massa molar. Eu vou apagar bem aqui, dar um espaço, que senão não vai dar para fazer o cálculo. Deixa eu dar um espaçozinho aqui. Escrever mais um pouquinho de lado. Aqui. Pronto. Então, toda vez que você fizer esse cálculo, repare que a gente encontrou alguns valores, certo? Agora você vai fazer o segundo cálculo. O primeiro é pegar a massa, a porcentagem, e dividir pela massa molar. O segundo é procurar o menor valor. Olha aqui quem foi o menor valor. O menor valor foi quem? 0,1. Pois você pega esse menor valor e divide todo mundo por ele. Aqui, ó. Eu vou dividir o 6 por 0,1. O 14 por 0,1. O 0,5 por 0,1. O 0,2 dividir por 0,1. E o 0,1 e dividir ele por 0,1. Show? Vou fazer o seguinte, pessoal, como nosso tempo está encerrando, eu vou parar bem aqui para a gente dar um tempo, beber uma aguinha, e eu volto nessa questão já no próximo horário, tá bom? 2 minutinhos de intervalinho rápido. Voltamos já.